Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou escritor, jornalista, professor de inglês e português. E eu vou falar aqui mais uma vez do meu livro Jamais Serás um Dimas Drauman. Ele é um romance, autoficção. Eu já falei aqui na playlist sobre esse livro, que ele faz parte de minha dissertação de mestrado, onde eu analiso a perda da ilusão com o jornalismo representada na literatura em língua portuguesa. Aí eu incluí esse meu livro entre mais 7 obras analisadas. Esse livro aqui, ele é o resultado, digamos, como eu falei, autoficção. E o personagem é José Renato Ribeiro, então é um alter ego. A experiência do José Renato Ribeiro é a minha experiência no jornalismo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, principalmente nas redações em Curitiba, redações dos jornais diários, que são coisas que estão deixando de existir, né? Agora com a tecnologia e a transformação, né, que o mundo vem passando, como sempre, os jornais impressos e diários estão deixando de existir, então está na internet, viraram revista e tal. Só que essa história, ela estava em mim já desde que eu me formei, até durante a faculdade antes eu abordo aqui, né? Muitas coisas, assim, eu vou ler aqui a contracapa do livro. A partir de notícias sobre o ministro Dimas Drauman, que abandonara a Secretaria de Comunicação Social da Presidência em plena crise política do governo federal em 2015, o jornalista José Renato Ribeiro lembra de toda a sua trajetória profissional nos jornais e empresas de comunicação em Curitiba, interior do Paraná, e em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Na redação de um dos maiores e mais antigos jornais da capital paranaense, até então, é desprezado e humilhado enquanto ouve do editor Drauzio Dali Caneta que pelo matutino havia passado um Dimas Drauman e, no momento, outros supostamente grandes profissionais devidamente substantivados atuavam na empresa. Enfim, lugar no qual não havia espaço para um José Renato. Sem poupar críticas a si mesmo, Emildo Coutinho usa da autoficção para traçar um painel dos 26 anos e meio que atuou como jornalista, a infância e o período de prática da escrita, anterior à formação acadêmica, bem como os 4 anos na Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Jornalistas, escritores, artistas e políticos são alguns dos personagens do romance, entre eles a esperta Arlete Souza, da revista Olha, que rouba a pauta do jovem recém-formado e emplaca a matéria em edição nacional. Amélia Maria, de tradicional família, em cujas mãos estão parte do monopólio dos meios de comunicação de massa do Estado, que publica a matéria como se não houvesse um autor. E muitos outros, inclusive mortos, Wilton Sueno, Arlêncio Davier, e políticos como o deputado federal Loacir Pascoletto, cuja morte foi assunto mais comentado nas redes sociais em 2012, com um texto repleto de coloquialidade, monólogo interior e fluxo de consciência. Emildo Coutinho usa dos pseudônimos irônicos para dar uma pincelada de reverência a um assunto que faz parte de sua dissertação de mestrado, o jornalismo como a indústria que é, e por isso sem distinção dos outros produtos de consumo. Jamais Serás um Dimas Drauman é também um romance sobre dramas pessoais, familiares, amorosos e uma reflexão sobre o ato da escrita e da criação literária. Então, assim, já dá para ver assim o quanto esse livro importa assim para mim, né? E na dissertação de mestrado, que agora eu vou defender, eu passei pela qualificação, o comentário de uma professora foi que
a mágoa, né, ela coloca entre parênteses, perguntando, mágoa, né, estava atrapalhando o pesquisador. Eu digo que não. O que atrapalha o pesquisador são outras coisas. A academia, ela é assim, você tem que ter aquele texto científico, quadradinho, colocar tudo em quadrados, em blocos, né? Como eu falei aqui antes, depende muito de qual linha, de qual professor que está te orientando, de qual banca. Mas enfim, isso aqui é assunto também, já foi assunto e são, né, assuntos para outros vídeos. Então assim, eu tenho que reescrever algumas coisas, né? Estou feliz que esse livro entrou, né, de igual para igual com as outras obras, só que essa questão de mágoa, ela é uma questão que remete a Freud, que eu também falo sobre ele na dissertação, que para Freud existe assim uma ilusão, digamos, né, que o criador de uma obra de arte, né, ele lida ali para ele não criar neurose. Então pode ser canalizado essa energia, essa coisa, esse sentimento para algumas coisas que Freud vem apontando que seriam as ilusões. A religião, que para Freud é uma ilusão, a filosofia ou a arte. A arte se desmembra em pintura, outras formas artísticas e a escrita, né? Então, nesse contexto, se eu ver assim, os livros que eu estou analisando, nós encontramos ali o clássico sobre isso, que é o Lima Barreto e a sua Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Né? Ele escreveu esse livro depois de uma desilusão na vida e com o jornalismo. E um outro livro é O Inferno é Aqui Mesmo, do Luiz Vilela, que um comentarista, um resenhista, falou que o livro dele não era um romance, sim uma vingança. Então, assim, esse livro aqui, ele é, claro, um pouco disso, mas não está atrapalhando, não, o pesquisador. Pelo contrário, ele está dando mais vida. Essa experiência eu canalizei para a escrita aqui e agora para essa dissertação. Então, ele é o combustível ali da minha pesquisa e dessa minha escrita. E essa parte aqui da Arlete Souza, da revista Olha, Arlete Souza e a revista Olha são pseudônimos. Então, assim, são pessoas que estão aí. Essa Amália Maria, de uma família tradicional, são pessoas que estão aí. A Arlete Souza roubou a pauta, né, do José Renato Ribeiro, emplacou uma matéria na revista, soltei aqui numa revista, nacional, que ele tinha sugerido, quando ele foi até a redação, a sucursal aqui em Curitiba, uma matéria para a versão local, estadual da revista, que é a Olharzinho. E ela pega, diz que manda para São Paulo e tal, e eis que não aceitaram, e depois emplaca ali uma matéria em revista nacional, na versão nacional da revista Olha. Então isso é abordado no livro. Também a respeito dessa família, Amélia Maria, ele manda uma matéria sobre o cinema paranaense, que ele fez assim uma matéria, uma reportagem, entrevistou pessoas e pesquisadores do cinema, e ficou uma coisa bem completa. A Amélia Maria publica cortando assim pela metade. Então, assim, são pessoas que estão aí, sabe? E tudo isso que na minha análise, assim, é sobre o repórter e o colunista, um pouco mais o repórter, que ele lida com isso, sim. Então ele é a ralé, a classe mais baixa na hierarquia das redações, né? Então, assim, mágoa? Não tenho mágoa. Só que precisa essa história ser contada. Essa é a história, minha história. A história do José Renato Ribeiro. É disso que os escritores escrevem. Se você pensar bem, cada escritor é como se ele sempre contasse a mesma história.
a mesma experiência, se pegar todos eles, os grandes assim, sabe? Sempre a mesma história. Variações do mesmo tema. Então não, eu discordo totalmente e agradeço, né, assim, né, a eles, a banca, meu orientador por ter, né, não refutado essa ideia de eu falar do meu próprio livro junto com outros, né? Porque num artigo científico, como eu já falei aqui, foi tirado. Meu livro eu fiquei com medo, sinceramente. Mas não, de jeito nenhum. Não está atrapalhando. Eu só tive que me adequar à metodologia científica, a questão do problema, né? A conclusão ali, o que você descobriu com uma pesquisa. Eu estava pensando em algo mais ensaístico, assim, um pouco fugindo disso. E onde eu estou envolvido ali, subjetividade está meio complicado ali, né? Não rolou muito. Mas é só essa questão de se adequar, né? Tá uma loucura aqui, né? Essa coisa de ovos de mercado, vendendo coisa aqui, né, nessa vizinhança aqui do Boa Vista, né? Estou no final do Boa Vista, mas isso aqui é uma coisa das cidades, né? Não é só daqui. O barulho, né? Poluição sonora. Então por hoje é só. Quem quiser ler um bom livro, eu recomendo, sabe? Jamais Serás um Dimas Grauman, e que faz parte da minha dissertação de mestrado, e ele como eu li aqui, né, fala também sobre dramas de família. Não é só sobre o jornalismo, mas é um livro que também, para quem se interessa pelo assunto, para quem pensa em fazer jornalismo, para quem se interessa por outras coisas, assim, a linguagem ali, por exemplo, fluxo de consciência e monólogo interior, é uma coisa assim que eu procurei dar uma escrita artística, né, assim. O fluxo de consciência é mais no finalzinho ali, porque o fluxo de consciência é narrar um livro inteiro, um fluxo de consciência, no sentido assim, que é como se fosse o nosso pensamento, ali não tem muita coerência, coesão, assim, é complicado, sabe? Mas no finalzinho eu escrevi desse jeito, assim, quando o personagem está indo para o interior, ali dirigindo o carro dele, na esperança de ir lá escrever o livro que ele quer escrever. Enfim, é um livro bem interessante em vários aspectos, ok? Nos vemos na próxima, até mais.